Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius. Estou neste momento aqui para deixar uma palavra de Deus para você, para a sua casa. Tenho certeza que este momento será muito edificador para você e para mim também. Estou aqui para ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Que Deus continue te abençoando neste momento. Louvo a Deus por você estar conosco, conectado nesta transmissão. Fazia alguns dias que eu não tinha feito uma live, né? Mas de forma direta, eu especificamente ministrando, mas estou aqui de volta com os irmãos para tratar um texto com vocês, concernente a um tema que eu deixei aqui na descrição, como os irmãos podem perceber. Vamos tratar sobre as lições da profecia de Balaão. Nós iremos hoje trabalhar o livro de Números, especificamente eu irei tratar com vocês o contexto histórico do livro de Números, irei falar para vocês a questão da autoria do livro, quem escreveu o livro, o período que o livro foi escrito, por que o livro de Números foi escrito, tá bem? E nós iremos também trabalhar por que Balaão foi contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus. Então você que está conectado conosco aqui comigo, compartilha esta live agora, não perde a oportunidade. Compartilhe com pessoas, com amigos, nos grupos, porque eu tenho certeza que Deus falará não apenas com você, falará com a sua casa e com as pessoas que você vai compartilhar essa mensagem. Amém? Deus te abençoe. Então você está conectado comigo? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, a partir do versículo 18. Nós iremos tratar sobre as lições da profecia de Balaão. Deus abençoe, irmão Edmilson Santos. Deus abençoe, irmã Marta Chaves, minha mãe que já está conectada. Irmã Vitória de Oliveira. Irmão Alain Mesquita dos Santos Companheiros e Pelejas. Deus abençoe vocês. Números capítulo 23, a partir do versículo 18, que diz assim, meus irmãos. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem há adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor para os irmãos que estão conectados. Irmã Marizélia Martins e os irmãos. Irmãos, eu fiz a leitura com vocês do versículo 18 ao versículo de número 23. Dentro destes versículos que eu acabei de ler com os irmãos, agora eu irei trabalhar com vocês o contexto histórico. Isso mesmo, o contexto histórico do livro de Números. Você pode ter lido este livro várias vezes e não entendeu por que este livro foi escrito. Então você que quer aprender mais um pouco sobre o livro de Números, fique aqui comigo nesta live e vamos aprender mais sobre Bíblia, sobre Deus, porque creio que será uma live edificadora para nossas vidas. Irmãos, o livro de Números ele foi escrito por Moisés. Nós sabemos que Moisés é o responsável por escrever o Pentateuco, penta de cinco primeiros rolos da Bíblia Sagrada, foi Moisés que escreveu. E nós sabemos que o livro de Números está dentro destes 5 livros que Moisés escrevera. Moisés escreve este livro mais ou menos no ano 1405 a.C., peregrinação do povo no deserto. Isso mesmo, Moisés ele escreve este livro para tratar sobre a peregrinação do povo no deserto. Inclusive, o tema deste livro é peregrinação no deserto.
Então nós sabemos que Moisés escreveu, a data que ele escreveu, o tema que ele colocou neste livro, e agora eu vou introduzir para os irmãos sobre o livro de Números, o contexto deste livro. O título do livro, irmãos, Número, surgiu primeiramente nas versões gregas e latinas e deriva das duas contagens do povo registradas neste livro. Como nós sabemos, esse livro ele vai tratar sobre a contagem, sobre numeração do povo de Deus. Isso mesmo. Por isso que o tema deste livro trata sobre peregrinação, mas a narrativa deste livro vai relatar-nos sobre a numeração, sobre a contagem do povo de Deus. Por isso que este livro é chamado de Números. Amém? Irmãos, a maior parte do livro, entretanto, descreve as experiências de Israel nas suas peregrinações no deserto. Daí este nome, né, Números, relacionado com o deserto, porque, como nós sabemos, o deserto sempre foi o lugar onde Deus tratou com o seu povo. O deserto sempre foi um ambiente onde Deus processou o seu povo, trabalhou o seu povo. E aqui nós iremos ver um deserto que é palco de um tratamento de Deus para com o seu povo. E é isto que Moisés trata sobre uma peregrinação, sobre uma contagem, amém, irmãos? Narrada neste livro de Números. Então nós sabemos que este livro, ele também tem algumas origens do hebraico, do antigo hebraico. Por exemplo, no deserto, a palavra hebraica é Bemidbar, que significa lugar onde Deus fala. Vou repetir, irmãos, a palavra Bemidbar, que se refere a deserto, significa lugar onde Deus fala. E nós sabemos que os desertos das nossas vidas é o lugar onde Deus fala conosco para tratar com o mais íntimo do nosso ser, para tratar com o profundo e com o escondido da nossa vida. Então você que está comigo agora assistindo essa transmissão, Deus, ele atrai a tua atenção para dizer para você que o deserto, o Bemidbar no hebraico, é o lugar onde Deus fala conosco coisas preciosas, grandiosas para nossa edificação e crescimento. Você que está assistindo essa transmissão, eu já quero dizer da parte de Deus uma palavra para você. O deserto não vai ser lugar para você de desastre. O deserto vai ser lugar para você de experiência. Eu vou repetir. O deserto não vai ser lugar de desastre. O deserto vai ser lugar de experiência. Se você crê nesta palavra que eu estou aplicando para você neste momento, Deus abençoe Nirode Ferreira, meu amigo. Se vocês creem que Deus, mesmo em meio ao deserto, Ele concede experiência para o seu povo, adore a Deus aonde você estiver em sua casa. Levante a tua cabeça, meu querido. Deus tem te dado uma experiência grande, uma experiência nova para você continuar percorrendo o trajeto que Deus estabeleceu para você. Então, irmãos, este livro, o tema do livro, o contexto que o livro de Números, ele é narrado, ele é perpassado, trata sobre essa peregrinação, sobre esta contagem. Amém, irmãos? Cronologicamente, irmãos, Números, ele é a continuação da história relatada no Êxodo. Eu vou repetir. Cronologicamente, Números é a continuação da história, das narrativas, dos relatos que foram narrados e relatados no livro do Êxodo. Irmãos, depois de uma estada aproximadamente cerca de 1 ano no Monte Sinai, neste período, Deus estabeleceu seu concerto com Israel. No Monte Sinai foi aonde Deus deu a Moisés a lei e o modelo do tabernáculo e instruiu o povo a respeito do conteúdo do livro de Levítico. Então nós iremos ver aqui, irmão Valdir, que este livro ele é muito rico, ele é muito nobre, porque ele é a continuação do Êxodo e ele é o núcleo para posterior. O livro de Números foi mediante as instruções que Deus dera a Moisés, neste período em que o livro de Números foi narrado, neste período em que o livro de Números foi escrito.
aonde esses acontecimentos perpassaram. Nós sabemos que a partir disto, os israelitas, eles se prepararam para continuar a viagem até a terra prometida. Sinai, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra. Deus instruiu a Moisés, numera todos os homens de guerra, e nós sabemos que Moisés, ele numerou os homens de guerra, e foi a partir daí, irmãos, que ele fez estas numerações, estas narrativas referente ao livro de Números. Agora eu vou aplicar para vocês os pontos da palavra que Deus me deu. Lições da profecia de Balaão. Deus abençoe, irmão Daniel Fernandes. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Vamos tratar sobre lições das profecias. Não se indagaram o porquê Balaão profetizou contra o povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus tinha a marca da promessa. Deus estabeleceu o seu povo, que nós sabemos que o povo de Deus é chamado de Jacó, também é chamado de Israel. São nomenclaturas dadas ao povo de Deus, da linhagem abraâmica. Nós sabemos muito bem que no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus, ele convoca Abraão para que ele saísse de sua terra e de sua parentela para a terra que Deus o mostraria. Ali naquele capítulo 12 do livro do Gênesis, nós iremos perceber que uma promessa da parte de Deus é liberada sobre Abraão, sobre a casa de Abraão e sobre a descendência de Abraão. Nós sabemos que Abraão obedece ao Senhor, sai da sua terra e da sua parentela, e a partir dali, vários acontecimentos se perpassaram no trajeto, e nós sabemos que o povo de Deus, da linhagem abraâmica, é marcado pela promessa de Deus. Promessa esta que é promessa de crescimento, promessa essa que é promessa de bênção, promessa essa que é promessa de desenvolvimento, irmão Everaldo, irmã Lígia, promessa essa que é promessa de progresso. Nós sabemos que o povo de Deus é marcado pela marca do crescimento. Nós, como igrejas do Senhor, nós temos que ter esta mentalidade. Nós não fomos marcados pela marca do regresso, nós fomos marcados pela marca do progresso. Eu vou repetir e vou aplicar esta mensagem para você. Você não foi marcado, não foi marcada pela marca do regresso. Você foi marcada pela marca do progresso. Thales, me explica. Você não foi chamado para retroceder. Você foi chamado para avançar. Eu estou pregando para pessoas aqui, irmão Cecílio Silva, que não vão retroceder. Eu estou pregando para pessoas nesta live agora que vão avançar. Você que está assistindo do outro lado aí, Deus conhece a sua estrutura e conhece que você pode ser mais do que você pensa que você pode ser. Você às vezes tem um pensamento pequeno no tocante ao seu ministério, no tocante à sua vida profissional, à sua vida sentimental, à sua vida espiritual. Mas Deus está dizendo para você, através desta palavra, você é maior do que você pensa que é, porque você tem a marca do progresso de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus tomar o meu coração e Deus tomar a minha boca com o dom de profecia para profetizar para você. Você vai avançar. Aonde você está assistindo, irmão Anderson Costa, cada irmão, cada irmã que está conectado comigo agora, se você crê que você vai avançar, digite um amém aqui nos comentários, porque Deus, nesta noite, Ele está te alertando e dizendo, desperta, você é maior do que você pensa que é. Você tem uma grandeza dentro de você, muito maior do que você imagina, que é a presença e a marca do progresso. Então, o primeiro ponto que você tem que entender sobre essas narrativas do povo de Deus no deserto, sobre essas peregrinações que Deus sempre permitiu ao deserto para tratar com o povo, porque o povo era muito maior do que eles pensavam. O povo tinha uma mentalidade raquítica, uma mentalidade pequena. Deus sempre usou Moisés e grandes homens no Antigo Testamento para alertar o povo que eles poderiam viver uma vida de grandeza espiritual, não se declinando para deuses pagãos, como nós sabemos que na trajetória das narrativas bíblicas,
O povo de Deus sempre foi um povo que titubeou na verdadeira adoração. O povo sempre quebrava o concerto com Deus, negligenciando a verdadeira adoração, desprezando a adoração verdadeira. Deus sempre usava homens, como por exemplo Moisés, para alertar o povo, para confrontar o pecado do povo, confrontar o espírito de idolatria que estava no meio do povo. O povo, eles tinham um Deus muito maior do que um bezerro. Eles tinham um Deus muito maior do que alho e cebola do Egito, mas eles preferiam lembrar daquilo que eles passaram no Egito. Eles preferiram lembrar daquilo que eles comeram no Egito, daquilo que eles viveram no Egito. E Deus nos alerta nesta noite aqui para dizer para vocês: não despreze Deus, não despreze o conserto, não despreze a presença pelo Egito que passou, pelo tempo passado. Abrace a marca que Deus te confiou. Abrace a oportunidade que você tem. Então é isto que Deus nos alerta. Você tem a marca do progresso. Você não tem a marca do regresso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então, irmãos, sobre as profecias de Balaão. Nós sabemos que o povo de Deus crescera, desenvolveu bastante. E isso promoveu certas inquietações em Balaque, que era rei dos Moabitas. A Bíblia vai nos informar que Balaque, ele fica, irmãos, temeroso com o avanço do povo de Deus, porque nós sabemos que naquele período, irmãos, o povo de Deus era um povo muito numeroso, eram mais de pessoas, segundo Flávio José, eram milhões de pessoas que eram regidas por Moisés, que eram instruídas por Moisés. Então o rei de Moabe, que era Balaque, filho de Zippor, ele se inquietou com o avanço do povo, pelas maravilhas que Deus fizera, pelos reis que Deus fez com que o povo massacrasse pessoas, reis pagãos, porque Deus estava permitindo o povo conquistar a terra. E nós sabemos muito bem que esta terra era a terra de promessa. E Moabe era ali um ambiente onde seria posteriormente ameaçado pelo povo de Deus, ameaçado porque era terra onde era realmente promessa. Então, nós podemos perceber pela Bíblia que Balaque, ele chama Balaão para profetizar contra o povo de Deus. E é nestas lições que nós iremos entender aqui, deste capítulo 23 do livro de Números, sobre as profecias de Balaão. Primeiro ponto. Com que o povo de Deus, que é marcado pela marca do progresso, volte para uma situação degradável. O que eu estou dizendo para você é que você tem que ter ciência de que a degradação é proveniente de Deus. A degradação é proveniente de Moabe. Entender que eu estou aplicando este texto e fazendo esta conjectura. Moabe era um ambiente dominado pela idolatria, pelo politeísmo. Moabe era um ambiente que era governado por Balaque. Então Balaque aqui se torna um instrumento de degradação para o povo de Deus que está crescendo. Nós temos que entender isto, que o povo de Deus, ele não é marcado pela degradação. O povo de Deus é marcado pelo progresso. Eu estou repetindo muito esta palavra para você entender o que Deus quer falar com você e comigo nesta noite. Então vemos que Balaque é um tipo de pessoa que nos bastidores está programando a destruição do povo, a maldição do povo. Vendo esta profecia de Abraão, que abençoa, nós não podemos esquecer do que está acontecendo nos bastidores. O povo de Deus está avançando, mas existe um Balaque que está programando contra o crescimento do povo. E nestes últimos tempos nós temos que ter ciência de que sempre haverão Balaques que programarão nos bastidores certas maquinações para tentar barrar o crescimento da igreja de Deus. Nós sabemos que aqui é o povo de Deus que está sendo confrontado e você tem que ter ciência de que apesar de você ter a marca do progresso, você muitas das vezes sofre ameaças
que já estavam programadas nos bastidores faz tempo. Ciência de que diariamente programações e programações estão sendo feitas no mundo espiritual para que elas venham ter efetividade na nossa vida e nosso ministério. E nós, como Igreja de Deus, para estarmos blindados contra isso, nós temos que viver uma vida de fidelidade. Porque aonde tem fidelidade, existe cumprimento de promessa. Eu vou repetir essa frase para você não esquecer. Aonde tem fidelidade, existe cumprimento de promessa. Se você permanece fiel diante de Deus, se você preserva a fidelidade diante de Deus, logo, promessas se cumprirão. Às vezes, eu me deparo com certas pessoas que chegam a dizer: Thales, tem promessa de Deus na minha vida que não se cumpre. Tem profecias que eu ouvi há muito tempo e não se cumpriram. Aí você vai ver a questão da sua condição espiritual, você percebe que é um jovem que não preserva a fidelidade com Deus, é um jovem que não busca a presença de Deus, é um jovem que vive uma vida de forma dissoluta, que não tem comprometimento com a obra de Deus. E às vezes questiona porque certas profecias e certas promessas não se cumpriram. Deus, ele não tem prazer de cumprir promessa na vida daquele que é infiel a ele. Deus tem prazer e recebe isso porque é da parte do Senhor. Deus tem prazer em cumprir promessa na vida daquele que é fiel, mesmo sendo simples, mesmo não tendo condição financeira elevada, mesmo não tendo status na mídia, mesmo não sendo conhecido, mesmo não tendo uma família de ministério, não tendo, irmão Thales, eu não tenho um pai pastor, não tenho uma mãe dirigente de ciclo de oração, a minha mãe não trabalha em um cargo federal, não temos condição financeira, mas você é fiel? Se você é ciência de que Deus começará a cumprir promessa, esta do relacionamento de um crente verdadeiro com o seu Deus é o cumprimento de promessa mediante a preservação da fidelidade. Se você não preserva a fidelidade, você não pode questionar a Deus o não cumprimento da promessa. É isso que você tem que entender. Nós temos que ter ciência de que existem condições na nossa vida espiritual, irmãos. Tem pessoas que vivem uma vida espiritual de brincadeira, quando na verdade, ministério e vida espiritual nunca foi, irmãos, brincadeira, sempre foi seriedade. Todas as mensagens que eu prego, todas as lives que eu faço, eu sempre trato com vocês a Bíblia. Aí algumas pessoas podem até se indagar: mas, irmão Thales, eu não fico muito em suas lives porque não tem aquelas profecias, não tem aqueles movimentos todos. Irmãos, eu confesso dizer a vocês, eu nasci em uma raiz pentecostal. Eu sou assembleano desde criança. Mas eu aprendi que a fidelidade, a palavra de Deus, promove crescimento. Então nós temos que trabalhar o texto bíblico para, a partir da aplicação do texto, nós obtermos da parte do texto as profecias bíblicas. Então você que gosta de Bíblia, nesta noite vai compartilhar essa live para mais pessoas serem edificadas. Então, voltando para o assunto de Balaque. Balaque é um instrumento de programação contra o povo de Deus, contra o povo. Você tem que ter ciência. E repetindo, não esqueça isso. Muito cuidado com os seus relacionamentos. Muito cuidado com quem você compartilha as suas intimidades. Por que tal você está dizendo isso? Irmãos, eu sou um jovem e nós nos deparamos com uma sociedade que está muito apegada à popularidade e está se esquecendo do caráter. Nós temos que ter ciência de que o caráter sobressai a popularidade. Tem pessoas que têm uma boa popularidade, tem pessoas que são extremamente conhecidas, mas tem pessoas que não têm caráter. Então você tem que entender isso. Você vai perceber pelo texto. Balaão, irmãos, aqui, Balaão é chamado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus, irmãos. Eu estava lendo o texto aqui, eu disse: Senhor, que estreito. Alguém que é chamado para amaldiçoar, e você tem que ter ciência de que existe sempre, irmãos, pessoas desse tipo, pessoas deste nível, que não suportam ver você crescer,
não suporta as promessas de Deus se cumprirem e começam a programar nos bastidores a tua queda. Vou falar algo muito sério para você. Às vezes você não percebe, mas tem pessoas que te admiram tanto, tem pessoas que tanto ser como você é, mas não conseguem estar perto de você para fazer com que você cresça ainda mais, mas nos bastidores está programando a tua queda. Então eu venho como um profeta de alerta para você. Deus está abrindo os teus olhos nesta noite. Está dizendo: minha filha, permanece fiel. Meu filho, permanece fiel. Porque existem programações nos ocultos sendo preparados. Mas Deus está revelando para você que as programações de Balaque cairão por terra. Se você crê no que eu estou dizendo para você nesta noite, as programações de Balaque cairão por terra. Porque as promessas de progresso de Deus na sua vida são maiores do que as palavras de regresso de Balaque. Então você tem que ter ciência. Cuidado, muito cuidado. Preserve cada dia a fidelidade. Lições das profecias de Abraão. Nesses minutos que eu passei nesta live, eu trabalhei o contexto histórico, trabalhei a autoria do livro de Números, trabalhei a data que foi escrita, trabalhei o contexto histórico, trabalhei alguns pontos, mas nós iremos entender o seguinte. Balaão disse o que, irmãos? Irmãos, vocês estão assistindo a mensagem, ouvindo essa transmissão, mas se vocês quiserem interagir comigo nos comentários, vocês interajam. Vou fazer algumas perguntas para não ficar apenas um monólogo, para ficar um diálogo aqui, você digita nos comentários. Balaque chama Balaão para amaldiçoar. Correto, correto. Mas acontece de que quando Balaão, irmãos, sacrifica para amaldiçoar, a Bíblia vai dizer que no versículo 18, a Bíblia diz: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. No versículo 18 do capítulo 23 de Números, você vai ver um Balaão que foi contratado para amaldiçoar, atraindo a atenção de um Balaque conspirador para dizer para ele algo que não vai agradar o ouvido dele, não vai agradar o seu ego. Pelo contrário, vai confrontar a sua corrupção, a sua idolatria, a sua miserabilidade, o seu pecado. A Bíblia diz no versículo de número 18 que Balaão atrai a atenção de Balaque e diz: inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Versículo 19. Deus não é homem para que minta. Irmãos, você vai agora trabalhar comigo uns pontos nesse versículo 19. Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, está dizendo para Balaque: Balaque, Deus não é homem para que minta. Glória! É Balaão dizendo: Balaque, Deus aqui não é o Deus pagão que tu serve, não é o Deus pagão que tu sacrifica. O Deus deste povo é o Deus que efetiva soberania no meio e através do povo. Deus levanta o povo para conquistar a terra. Deus não levanta o povo para ser massacrado por Moabita. Vou repetir. Deus não para ser massacrado por Moabita. Deus levanta o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito. Deus permite a saída do povo para conquistar terras. Então, nós vemos aqui a aplicação de uma marca. A marca da conquista, que está entrelaçada com a marca do progresso. É isso que você tem que entender. Não esquece. Deus te chamou para conquistar e progredir, avançando e obtendo recursos, obtendo benefícios, porque é a marca do povo de Deus que preserva a fidelidade. Você está entendendo que Balaão diz: Deus não é homem para que minta. Então, o que Balaão está dizendo? O Deus deste povo não sofre mutações. Deste povo não é um Deus inferior.
O Deus deste povo não é um Deus pequeno, não é um Deus raquítico, não é um Deus de pau, de gesso, de madeira. Não é um Deus palpável, Balaque. O Deus desse povo aqui não é homem. O Deus deste povo não é natural. Quando Balaão diz o Deus deste povo aqui, Deus não é homem para que minta, Balaão está dizendo, Deus não é homem, Deus não é natural, Deus não sofre mutações, Deus não está passível a perecer, a se deteriorar. Deus não é homem para que minta. Ou seja, Balaão está dizendo, Deus não é corrupto. Eu vou repetir. Quando Balaão diz para Balaque, Deus não é homem para que minta, ele está dizendo, Deus não é natural. Automaticamente, se ele não é natural, ele é sobrenatural. Deus não é homem para que minta. Deus não é Deus de corrupção. Por quê? Se Deus mentisse, ele deixaria de ser Deus. Deus, ele não é corrupto. Deus, ele é santo. Então, aqui nós iremos entender pelo texto que existe aqui a manifestação da santidade de Deus na profecia liberada por Balaão. Então é isso que Deus está falando conosco. Deus, ele é, irmãos, santo. Deus não é corrupto como os Balaques da atualidade. Você deve estar percebendo que a aplicação de hoje, porque Deus realmente está alertando você pela sua condição de filho, para você ter cuidado com os teus relacionamentos e entender que existe um bastidor, onde existem pessoas que programam a tua queda, a tua destruição, mas tem que entender que você tem a marca do progresso, que está entrelaçada com a marca da conquista, e que você serve a um Deus que não é corrupto. Se o Deus que você serve não, consequentemente, te fez, ele vai cumprir. Eu vou repetir. Não, acho que você não está entendendo o que Deus está usando a minha boca para dizer para você. Se o Deus que tu serve não mente, significa dizer que o Deus que tu serve, logicamente, em termos lógicos, nós iremos entender que a promessa que ele te fez terá cumprimento. E eu quero ser profeta e ser boca nesta. A promessa que Deus te fez há muito tempo vai começar a se cumprir a partir de hoje. Você está ouvindo esta palavra e tem questionado a Deus sobre algumas coisas e você sabe quais são. Tem algumas áreas da tua vida que tu tem questionado a Deus, dizendo, Senhor, até quando vai acontecer? A mesma coisa diariamente, não tem modificação, não tem mudança nenhuma. Deus está dizendo para você, te prepara, porque as minhas promessas começarão a se cumprirem a partir de hoje. Deus vai começar a desenrolar mistérios para você. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? É com você mesmo que está ouvindo essa transmissão. Deus vai começar a desenrolar mistérios. Irmãos, não é fácil ser fiel, porém não é impossível. A fidelidade constantemente nos confronta com a nossa natureza pecaminosa. Diariamente existe uma luta entre o espírito e a carne e o espírito. Preservar a fidelidade é você vencer a carne todo dia. E isso não é fácil, vencer a carne, lutar contra ela não é fácil. Existem certas dificuldades, que isso são normais, porque nós somos marcados pelo pecado, nós temos a marca do pecado, nós temos a natureza adâmica, nós somos frutos do pecado. Porém, temos a graça que nos envolve, que nos fortifica para combatermos diariamente a atuação do pecado. Estamos num mundo onde o pecado está vivo, onde o pecado é efetivo, onde o pecado está atuante. E não é fácil ser fiel, porém não é impossível. Você às vezes chega até a questionar a Deus, Senhor, eu não sei se eu vou continuar a te servir. Eu não consigo ser fiel a ti como deveria ser. Mas Deus entende os teus questionamentos, sabe a tua necessidade e diz para você, eu conheço a tua fraqueza, eu conheço as pecas que tu tiveste, que promoveu em você desânimos estes que no lugar de
aumentar a tua fé, fez com que você regredisse, fez com que você tivesse a sua fé com um nível diminuído. Você, no lugar de crer mais em Deus, o nível de fé diminuiu. Mas Deus está dizendo para você nesta noite, te prepara, porque eu estou chegando para surpreender você em tempo de calamidade. Eu vou repetir para ver se você consegue entender o que Deus está dizendo para você. Deus está dizendo, te prepara, porque Deus vai surpreender você em tempo de calamidade. Lições da profecia de Abraão. Lições da profecia de Balaão, não esqueça isso. A lição da profecia de Balaão nós podemos entender. Deus não é corrupto e Deus não é natural. Isso nós vemos aqui no versículo 19. Não existe corrupção e não existe naturalidade. Nem filho do homem para que se arrependa. Aqui ainda vai tratar sobre a naturalidade do homem. Vai tratar sobre a corrupção do homem, que está inclusa na primeira frase ou na primeira parte do versículo 19. Posteriormente ele vai dizer, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Balaão está dizendo que o Deus do povo é um Deus de efetividade, é um Deus de atuação, é um Deus de movimentação, é um Deus que está em plena comunicação com o seu povo. Então, quando ele diz, porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria, o que é que nós podemos entender? Balaão está dizendo para Balaque, existe uma promessa que está de pé. Esta promessa é crescimento e conquista. Que nenhum tipo de maldição invalidará o cumprimento da promessa feita pelo Deus desse povo. Eu já quero dizer para você que as promessas que Deus te fez não serão invalidadas porque existe um Balaque que não gosta de você. A promessa que Deus te fez de crescimento não vai ser invalidada por causa de um Balaão que foi contratado por um rei moabita para amaldiçoar você. Não vai acontecer isso. Deus, ele está dizendo para você nesta noite, a promessa está de pé. Vou repetir. Deus está dizendo para você que a promessa está de pé. Você não tem perguntado a Deus se Deus realmente falou contigo? Você tem dito, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, por que você não cumpriu a promessa? Deus não está submisso a você. Deus não está submisso a mim. Ele cumpre a promessa dele na nossa vida quando ele realmente vê se nós estamos preparados para obter aquilo que ele nos prometeu. Então entenda! O fato de ele não ter cumprido ainda aquilo que ele prometeu para você não significa dizer que está te protegendo nos bastidores. Eu vou repetir porque eu estou sentindo um fogo aqui. Meu coração está aquecido. O fato de ele não ter cumprido a promessa que ele te fez não significa dizer que ele não está trabalhando nos bastidores. Você não está vendo que existe um Balaque programando a tua queda. Mas Deus está dizendo para você que na medida que você me obedece, na medida que você preserva a fidelidade, eu estou aniquilando a programação de Balaque. Porque porque pensamento de aversão, pensamento de regresso levantado pelos moabitas contra você não vai ter efetividade, porque a marca da promessa que você tem supera a maldição levantada contra você. Aonde você estiver assistindo essa live agora, seja renovado pelo Espírito Santo agora, seja renovada por Deus neste momento, porque a marca que você tem de promessa supera a maldição que lançaram contra você. Eu vou repetir para você anotar esta frase e nunca esquecer. A marca da promessa que você tem supera a marca da maldição que estão tentando marcar você, a tua história e o teu ministério. O teu ministério não vai regredir, porque tu és filho, tu és filha, tu és povo de um Deus que tem promessas grandes para efetuar na tua vida. Diria ele, não faria, Thales. Ou falaria e não confirmaria, Thales. Balaque, porventura esse Deus, diria ele, e não confirmaria? Ou seja, Balaque, o Deus deste povo é um Deus que preserva a verdade.
O Deus deste povo é um Deus que preserva relacionamento. O Deus deste povo é um Deus que preserva aliança, Balaque. O Deus que você serve não esqueceu da aliança que você preserva com Ele. Às vezes, pela tua simplicidade, tu chegas a questionar se Deus te vê, se Deus se lembra de você, se Deus tem contemplado os teus passos, se Deus tem contemplado as tuas necessidades. Esta semana mesmo tu estavas inquieta, porque tem coisas que você quer ter e não conseguiu até hoje. Sonhos que você tem, que você está dizendo, Senhor, meu sonho é distante, porque este sonho só estou tendo, porque foi uma promessa que o Senhor me fez, mas até agora não tenho condições de alcançar. Questionamentos estão surgindo. Mas Deus vai no meu coração para dizer para você, Thales, diz para este momento, eu não me esqueci de você. Deus está dizendo para as pessoas que estão questionando a Deus o porquê de certas coisas que não acontecem. Deus está dizendo, eu não me esqueci da promessa. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci dos teus. Eu não disse que eu ia te levar de um canto a outro? Contemplas tu voando, rejo que amarras, porque eu cumprirei a minha promessa. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. É Balaão dizendo, existe um decreto que beneficia o povo. Decreto homologado pelo céu, o inferno não revoga. Eu vou repetir, decreto homologado, decreto feito pelo céu em favor do seu povo. Inferno, principado, potestade, inveja, calúnia, maldição, disse-me-disse, fofoca, mentira, não vai revogar o decreto que Deus estabelece. Então entenda que todo decreto existe uma aprovação, e a aprovação do decreto do progresso do povo não vem de baixo, vem de cima, e toda aprovação que vem de cima vem acompanhada de crescimento. Eu já quero dizer para você que está assistindo esta live aí, aonde você estiver, não sei o ambiente aonde tu estás, se estás em casa, se estás no trabalho, Deus está dizendo para você, existe um decreto em favor de você, que é um decreto de vitória. Eu já profetizo para você neste momento, que a tua vida não... Seus descendentes não viverão uma vida de miserabilidade, não viverão uma vida de percas, viverão uma vida de grandeza e de crescimento da parte de Deus. Se você crê que Deus me usa como profeta para você, aonde você estiver agora, Deus vai começar a te encher, da cabeça à planta do pé agora, aonde você estiver, Deus toma a tua vida agora com renovo. Deus emite o resse canto, queminar. Deus diz para você, recebe o meu renovo, porque este meu renovo é uma fortificação para a tua estrutura, porque tu ainda conquistarás terras nunca antes visitadas por ti, os teus pés pisarão em lugares que você nunca pensou que você pisaria, você voará para ambientes que você nunca pensou que você voaria, e você vai chegar nestes ambientes e dizer, Senhor, muito obrigado, porque bem verdade que Balaque programou nos bastidores a minha queda, mas eu estou de pé porque o teu decreto ninguém pode revogar. Lembras tu de Esther, quando Amã estava preparando a forca para Mardoqueu? Nós sabemos que o povo de Deus naquele tempo estava sendo perseguido. Amã, que era comandante lá, estava se achando demais, e ele fez o que, irmãos? Uma forca, preparou uma forca contra o judeu Mardoqueu. Mas nós sabemos que Teres e Bigtan, que se prepararam para matar Assuero, Deus, através de Mardoqueu, Deus deu livramento ao rei Assuero, e nós sabemos muito bem que o rei perdeu o sono e foi ler o livro das crônicas, e quando ele lê o livro das crônicas dos reis, ele observa que existiu ali um Mordecai que tinha feito com que a conspiração preparada contra o rei fosse totalmente aniquilada, e a Bíblia vai dizer que naquele ambiente estava Amã, e o rei chamou Amã. Amã, o que eu devo fazer a um homem que eu quero honrar? Ele começa a dizer, Senhor, que esse homem ele
assente no teu cavalo real, que vista as tuas vestes reais, que pegue o teu anel, coloque em seu dedo e seja separado alguém para puxar o cavalo e para dizer, vai aí um homem que o rei se agrada. E agora a Bíblia vai dizer o que, irmãos? Que a Bíblia diz que o rei Assuero diz para Amã, faz isto com o homem Mardoqueu, faz isto com Mardoqueu, porque Deus, ele viu a sinceridade de Mardoqueu, Deus deu livramento, deu honra. O que eu quero dizer para você, Deus tem contemplado a tua fidelidade. Deus tem contemplado a tua verdade e está preparando uma honra para você. É isso que nós vemos nesse texto de Números, as lições da profecia de Balaão. As lições das profecias de Balaão nos traz edificações. Irmão Josué Santos, companheiro de peleja, esse levita abençoado, Deus abençoe todos os irmãos que estão aí, cantores abençoados, irmão Ricardo, irmã Lígia, irmã Lívia, irmão Josué que está aí online, Deus abençoe vocês. Então nós temos que meditar referente a estas profecias. Eis que recebi mandado de abençoar, ou seja, Balaão, irmão, se você não der um glória agora, se você não glorificar a Deus agora, tá ruim o negócio. Versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Isso, Josué, vamos compartilhando a live. Quando eu medito neste versículo 20, eu vejo algo. Balaão, que foi chamado por Balaque, agora no versículo 20 diz, eis que eu recebi mandado. De quem, irmãos? Quem foi que mandou Balaão profetizar bênção para o povo? Não, você deve ter entendido. Eu estou dizendo para você que Balaque chamou Balaão para profetizar contra. Mas Balaão no versículo 20 diz, eu recebi mandado de abençoar. Ou seja, quem foi contratado para amaldiçoar está agora recebendo ordem de um superior. O que é que Balaão traz aqui? Qual é a lição da profecia de Balaão? Irmão, não perde. Muito feliz, porque Deus está falando conosco. Você compartilha essa live. Pessoas precisam ouvir isto. Quem programa maldição vai ter que ouvir que há uma impossibilidade, um bloqueio contra a degradação, porque existe um decreto estabelecido pelo céu. E o interessante é que Deus, irmão Ricardo, que é maior do que Balaque, rei de Moabe, diz para Balaão não amaldiçoar o povo. Mas Deus diz o que para Balaão? Balaão, você vai abençoar. E Balaão diz, eu recebi mandado de abençoar. Hoje é noite de bênção para nós, você que está comigo nesta transmissão. É noite de bênção para a minha vida e para a tua vida. Eu posso até contemplar, irmãos, palavra de maldição caindo por terra contra o meu ministério, contra o teu ministério. Se você crer nisto e confirma com esta profecia, levanta a tua mão direita e começa a glorificar a Deus, porque no mundo espiritual, Deus começa a quebrar toda toda preparada no oculto. Eu vou ser profeta para você nesta noite, para dizer para você que toda artimanha, toda maquinação do inferno está sendo invalidada pelo céu agora. Se você crê que Deus usa profeta na terra para profetizar, Deus está quebrando ferramenta preparada pelo inferno. O céu se abre nesta noite para liberar bênção. E eu digo para você pela Bíblia, eis que eu recebi mandado de abençoar sobre a tua vida. Eu profetizo bênção sobre o teu ministério. Eu profetizo bênção sobre o teu casamento. Eu profetizo bênção sobre a tua saúde. Eu profetizo
bênção sobre a tua condição financeira. Eu profetizo bênção sobre a tua casa, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus irmãos, sobre o teu filho. Calabria, remintia, sai que levanta as tuas mãos para os céus, aonde você estiver. Levanta as tuas mãos para os céus comigo nesta noite, porque tem algo sendo liberado do céu para a terra. Tem algo sendo liberado para nós nesta noite. Irmãos, eu queria fazer um convite aqui para posteriormente a gente continuar. Eu não sei se Josué pode cantar um louvor. Josué, se você pode louvar a Deus com o hino, Josué, dê um ok aqui na mensagem. Depois eu continuo aqui o texto. Lições da profecia de Balaão. Se Josué Santos puder louvar a Deus com o hino aqui na live, dá um ok. Se não der para louvar, a gente continua, que eu tenho algumas lições para tratar com vocês ainda neste capítulo 23 de Números. Josué, cadê você, meu amigo? Irmã Lígia e Lívia também, se preparem, porque daqui a pouco eu posso chamar vocês. Eu não sei se vocês poderão louvar a Deus conosco aqui na live. Adorar a Deus aqui. Lígia e Lívia também se prepare. Se Josué estiver preparado, Josué dá um ok. Se Josué não estiver preparado, irmã Lígia, dê um ok aí. Porque se você estiver preparado para louvar a Deus, porque esta noite é noite de bênção. Pensou que você ia parar, mas você está de pé. Porque é a promessa de Deus que te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Se Josué não pode louvar a Deus, Josué deve estar ocupado com alguma coisa, nós iremos ver algumas lições ainda. Fica conosco na live. Amém? A internet deu uma oscilação aqui, mas foi rápido. Ele vai dizer, versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Olha o que eu acho interessante, irmãos. Tem pessoas que não suportam o nosso crescimento. Amém, Josué? Tá certo, Deus te abençoe. Tem pessoas que não suportam a unção do crescimento liberada sobre as nossas vidas. E o que é que acontece? Acontece o seguinte, que as pessoas tentam fazer com que nós sejamos marcados pela iniquidade, quando na verdade não temos prática de pecado e muito menos de iniquidade. Josué está falando aqui sobre a live. Amém, Deus abençoe vocês. Eu entendo perfeitamente vocês. Tá certo, Josué? Tá bom, a gente se organiza amanhã, tá certo? A gente fala aqui, a gente se organiza para a live de amanhã. Então nós percebemos que no versículo 21, irmã Lígia, Josué, os irmãos que estão assistindo, no versículo 21 nós iremos perceber que diz, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Ou seja, o povo de Deus, neste período, neste ambiente aqui, não estava sendo marcado pela iniquidade. Então Deus, a partir desse versículo 21, vai relatar sobre um povo que está diante de Deus de forma correta. Um povo que está caminhando com Deus de maneira reta, de maneira ilibada, de maneira honrosa. Então, Balaão diz, não se viu iniquidade, pecado estabelecido no povo, entre o povo, não tinha pecado estabelecido. Ele diz, não contemplou maldade em Jacó, ou seja, Jacó, que aqui, irmãos, é uma nomenclatura do povo de Deus, como eu já disse na live, tanto o povo de Deus é chamado como Jacó, também chamado de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Balaão disse que Deus não contemplou em Jacó maldade e não contemplou em Jacó iniquidade. Iniquidade, pecado estabelecido. Não contemplou maldade, práticas pecaminosas, práticas que desagradassem a Deus aqui. Então nós podemos ver que uma pessoa que vive diante de Deus de maneira reta, uma pessoa que preserva a santidade, a retidão, é uma pessoa que é aprovada pelo céu e é uma pessoa protegida pelo céu na terra. Ou seja, quando você tem aprovação pelo céu, existe uma proteção que é liberada sobre você. Quando você tem um ministério aprovado por Deus, existe aprovação
liberado sobre você através de livramento e de crescimento. Você, nesta noite que está ouvindo essa transmissão, você que ama a palavra de Deus, você tem que se apegar a isto. Quando você é aprovado por Deus, livramentos são liberados sobre você, porque existe uma proteção na vida daquele que é fiel. Então aqui Balaão vai dizer que não tinha iniquidade, muito menos. Áudio, voltou o áudio. Com certeza deve ter voltado o áudio agora. Então nós iremos perceber que existia aqui um Deus que tira o povo do Egito. Quando Balaão diz que o povo foi tirado do Egito por Deus, Balaão está dizendo que o Deus deste povo, Balaque, é um Deus que resgata, é um Deus que livra. Ou seja, Balaão está dizendo que o Deus deste povo é Deus de livramento. Entende? É isso que nós devemos entender. Outra lição. Agora, eu creio que deve ter voltado o áudio agora, né? Eu creio que deve ter voltado o áudio agora. Amém, irmãos? Então, nós iremos entender. O Deus que resgata, o Deus que tira o povo do Egito, é um Deus de força, é um Deus de domínio, é um Deus de grandeza. Então, você tem que se apegar ao versículo 22 aqui. Versículo 22 do capítulo 23 do livro de Números, sobre um Deus, Josué, que resgata, um Deus de resgate. Você vê aqui um Deus de livramento. Eu já quero aplicar uma palavra de Deus para a tua vida sobre o Deus que você serve. A lição que nós tiramos das profecias de Balaão é a lição do seguinte ponto: Deus é o Deus que até permite programação contrária, mas é o Deus que livra a nossa vida dela. Você vai entender que Deus permite programação, mas Deus nos livra das programações. Você tem que entender isso e captar o que Deus está falando para você. O Deus que você serve, que a sua casa serve, é um Deus que tira o povo do Egito, é um Deus de força. Então já vou liberar esta palavra para a gente encerrar essa live agora, irmãos. Não quero enfadar vocês que estão assistindo, vocês que estão comigo, não quero enfadar. O Deus que nós servimos é um Deus que tem mão forte para resgate. Eu já quero aplicar. Deus vai resgatar alguém para o nome dele ser glorificado através deste resgate. Você que está assistindo essa transmissão agora, Deus está falando com você. Deus vai resgatar alguém para que o nome dele seja glorificado através deste resgate. Então, você vai perceber que o Deus que você serve é um Deus de resgate, certo, Thales?
O Deus de resgate, se ele resgata, é porque ele tem propósito. Isso. Deus, quando resgata alguém, é porque Deus tem propósito para estabelecer. Porque Deus não trabalha com ninguém sem propósito. Todas as pessoas que são resgatadas por Deus, existem um propósito do céu para ser liberado sobre a vida delas. Você que está assistindo essa transmissão, Deus tem propósitos e mais propósitos para efetuar em você e através de você. Entenda, você não é apenas um instrumento aonde Deus cumpre propósito mas você é um instrumento que Deus cumpre propósito através de você. Você tem que ter ciência. No louvor que você canta, na pregação que você prega, você, instrumentalizado pelo Espírito Santo, você transmite vida para as pessoas. Você tem que entender isso, porque o Deus que usa você é um Deus de resgate, é um Deus de força, é um Deus de livramento. Quando você canta, por exemplo, os irmãos que cantam, Josué, Lígia, Lívia, que estão conectados, quando você canta, Deus, através do teu louvor, resgata pessoas que estão presas no Egito, porque o Deus que você serve é um Deus de grandeza. Então, se o Deus que você serve é um Deus de resgate, ele tem força. Porque tu questionas tanto a Deus, como se Deus não pudesse resgatar alguém que está preso nas garras do pecado. Deus está dizendo para você que está tirando alguém do ninho do inferno. Alguém que está enlinhado, alguém que está totalmente enrolado. Deus me mostra aqui como se fosse pessoas enroladas, como se fosse num novelo de lã, sem conseguir se desenrolar. Deus está dizendo que na medida que você canta, na medida que você adora, pessoas estão sendo, irmãos, desenroladas desses rolos, que no caso são laços do pecado, que estão travando vidas, travando mentalidades, travando relacionamentos. Mas quando você canta, Deus desbloqueia a trava do inferno. Quando você prega, Deus desbloqueia a trava do inferno. Então é isso, nós temos que entender que temos essa marca. Irmã Lígia colocou, Deus até permite programação contrária, mas ele nos livra dela. Isso, se você quiser anotar este ponto, anote. Deus até permite programação contrária, mas Deus nos livra dela. Deus nos livra dela. Então, pois contra Jacó, versículo 23, para a gente encerrar. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Amém? Vamos encerrar, irmãos, orando. Quero orar por sua vida, aonde você está. Quero orar por você. Eu estava, irmãos, estávamos fazendo culto doméstico aqui na nossa casa e Deus nos deu essa palavra de Números capítulo 23. E o Senhor me inquietou para trabalhar com vocês na noite de hoje. É bem verdade que teve essas questões do som, o som não estava muito perfeito, porém, eu creio que todos os pontos que eu trabalhei com você sobre as lições das profecias de Balaão foram extremamente edificadoras. Creio que a próxima live, geralmente vocês podem perceber que nas minhas redes sociais, eu não coloco o dia que eu vou fazer a live. Alguém pergunta, irmão Thales, por que você não coloca um cartaz dizendo qual é o dia que você faz a live? Porque, irmãos, quando eu faço a live a sós, no caso eu aqui, apenas eu, pregando, ministrando esboço, ministrando estudos bíblicos, aplicando a mensagem avivalística, isso aí vai depender da orientação de Deus, é na hora. Amém? Quando Deus me inquieta, eu faço a live, eu ligo aqui o Facebook, eu programo, Deus me dá o tema, me dá o capítulo, me dá o versículo para trabalhar com vocês. Então algumas pessoas podem até perguntar e você pode até se questionar sobre isso, porque eu não coloco cartaz, é por causa disso. Quando eu sinto que o meu coração ferve para fazer, eu já pego o telefone, qualquer hora, possa ser de tarde, possa ser de manhã, possa ser de noite, e deixo uma mensagem para os irmãos. Amém? Quero agradecer a vocês pela companhia, louvar a Deus pela vida de vocês. Entendo a impossibilidade do irmão Josué, da irmã Lígia, Lívia, de não poder louvar, também por causa do horário. Deus abençoe vocês, mas mesmo assim eu convido, porque eu considero muito vocês, considero vocês de forma grandiosa, tenho muito prazer em ver Deus levantando jovens. Irmão Edmilson está aí, irmão Edmilson sempre tem compartilhado as publicações, as mensagens, os vídeos que Deus tem permitido eu fazer
deixando uma reflexão para os irmãos. Deus abençoe vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que tem me colocado em oração, que tem apoiado o meu ministério, amém? Vocês conhecem a minha pessoa, vocês sabem que eu não brinco com a palavra de Deus, preservo a seriedade da palavra, e é isso que eu tento levar para todos os jovens, aonde eu prego, na Grande João Pessoa, nos interior, em outras cidades, aonde eu prego. Eu sempre digo, preserve a fidelidade. Uma das frases que eu disse na ministração desta live, desta palavra, eu disse o seguinte: Deus tem o prazer de cumprir promessa na vida daquele que é fiel. Se você preserva a fidelidade, consequentemente, Deus terá prazer em cumprir promessa. Amém? Deus abençoe irmão Fabrício Silva. É verdade, irmão Fabrício? Deus abençoe irmão Fabrício Silva, irmão Maciel Pereira. Deus abençoe vocês grandemente. Então, aonde vocês estiverem agora, se vocês puderem fechar os seus olhos e orarem comigo, eu vou orar por você, vou orar por sua casa e vou orar pelo seu ministério. Para encerrar, não esquece de compartilhar essa live. Compartilha com os jovens da tua igreja, no grupo de mocidade. Se você quiser se inscrever no meu canal de YouTube, tem algumas pessoas que já são inscritas aqui, irmã Edmilson, irmã Lígia. Amém? Deus abençoe vocês. Se os irmãos que estão aí não são inscritos ou inscritas no meu canal de YouTube, se inscreva lá, Pregador Thales Vinícius, no YouTube. Pregador Thales Vinícius com THA. Vocês se inscrevam. Várias mensagens estão no meu canal. Eu tenho certeza que Deus falará com vocês grandemente. Agora nós iremos orar para agradecer a Deus por esse momento de reflexão, por este momento de meditação sobre as lições da profecia de Balaão. Quem está conectado ali é o presbítero, irmãos Rosivaldo, da cidade de Camutanga, que foi o meu dirigente ali no interior de Pernambuco. Presbítero Rosivaldo, esse homem de Deus, homem da palavra. Deus abençoe a irmã Risonice, Deus abençoe Rebeca, Deus abençoe Juan, todos os irmãos da cidade de Camutanga, Pernambuco, amém? Pai do Senhor para a irmã Michele Muniz, todos os irmãos que entraram agora, irmãos, já estamos encerrando a participação, encerrando a live de hoje, mas eu quero encerrar, e como sempre encerro, com uma oração. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta ministração, te agradecemos pela tua palavra. Tu és o Deus que fala conosco de maneira grandiosa. É bem verdade que as programações de Balaque podem até existir, mas tu és aquele que nos livra dela. Tu és o Deus de um povo que não tinha iniquidade, não tinha maldade. Até mesmo o Senhor disse para Balaão, e Balaão fala com Balaque, que a Bíblia diz que não se viu maldade, não se viu iniquidade em Jacó. Nós sabemos muito bem que as profecias contrárias, elas não têm validade contra o decreto do céu. Existe um decreto estabelecido por Deus, que profecias, Pai, de regresso, profecias de diminuição, profecias de negatividade, profecias de destruição não vão ser validadas, porque o decreto do céu é para abençoar. Então eu oro por esta vida, eu oro pelo teu filho, eu oro por tua filha que está conectada comigo. Louvo a ti pela oportunidade que o Senhor me confia em pregar a tua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos e irmãs que têm apoiado o meu ministério, compartilhado as publicações, aqueles que ainda não compartilham, mas que são edificados, aqueles que não conhecem, mas quando menos esperam, se deparam com um vídeo que o Senhor me inquietou com a palavra para deixar. Você sabe muito bem que eu reconheço a minha dependência de ti, reconheço que tu és grande, reconheço que eu sou teu servo, reconheço que nós somos pequenos, reconheço que eu sou pó, nós somos pó, mas nós sabemos que tu és um Deus de grandeza. Então libera sobre a vida deste moço, sobre a vida desta moça, sobre a vida deste obreiro, desta irmã que está assistindo, uma grandeza da tua parte. A profecia contrária não vai ser validada, porque o Senhor é o Deus de grandeza, o Deus de prosseguimento e o Deus de conquista. Nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Continua conosco, desde agora e para todos sempre, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério e até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Esta semana terei alguns compromissos, posteriormente estarei colocando os cartazes das lives que eu participarei. Espero que você esteja conosco. Deus abençoe você grandemente, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.